Você já ouviu falar de mediunidade? Você também já ouviu falar de médiums? Que a pessoa é médium e pode ver os espíritos, receber mensagens de além-túmulo? Calma, vamos tratar disso à luz dos princípios do Espiritismo. Todos nós somos almas imortais. Nós vivemos aqui na Terra como encarnados, com o corpo físico, e vivemos no mundo espiritual desencarnados, sem o corpo físico, mas com o corpo espiritual. A humanidade é o conjunto dos seres humanos encarnados e desencarnados. Mediunidade é a ponte de comunicação entre a dimensão espiritual e a dimensão física da vida. O médium nada mais é do que aquela pessoa dotada de faculdades psíquicas especiais que se torna intermediário entre os que estão desencarnados e nós que estamos encarnados. Então, mediunidade é um meio de comunicação. O médium é o intermediário dessa comunicação. Mas existem médiuns, como existem mediunidades, porque as faculdades mediúnicas são muitas. Existe a faculdade mediúnica da vidência, quando o médium pode ver os espíritos, da audiência, quando ele pode ouvir os espíritos. Existe o médium psicográfico, aquele que escreve as mensagens, o médium psicofônico, o que recebe as mensagens e transmite de viva voz. Existe o médium de cura, o médium intuitivo, o médium de pressentimentos e assim por diante. A classificação é muito variável. E há também uma imensa classificação em relação aos médiums, porque nós temos médios de todos os graus. Não existe um médium psicógrafo ou escrevente igual a outro. Cada um está num determinado grau na sua faculdade, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas a mediunidade, ela ali está, existe. E não é preciso ser espírita para ser médium, porque a mediunidade sempre existiu. Se olharmos a história da humanidade, nós vamos ver a existência das pitonisas, das bruxas e bruxos, das feiticeiras e feiticeiras, que nada mais eram do que médiuns. Agora, o Espiritismo veio explicar a mediunidade. O que ela é, quais são os seus princípios, como ela se desenvolve, para que ela serve, quais são as suas consequências, e mostra que mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Portanto, se você está sentindo coisas diferentes, se você está vendo sombras, se você está percebendo alguma entidade, que nada mais é do que um espírito perto de você, calma, não se assuste, isso é natural. Provavelmente você tem alguma faculdade mediúnica que precisa então educar e desenvolver. E aí então entra o Espiritismo, com a sua vasta literatura, a partir de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, explicando a mediunidade, da qual ninguém precisa fugir nem temer. Algumas pessoas temerosas perguntam se não dá para desligar essa mediunidade. Não, não dá. Se você é médium, você tem que saber conviver com a sua faculdade mediúnica. Mas estudando, educando, disciplinando, ela não irá atrapalhar a sua vida. Muito pelo contrário, porque você vai se ligar aos bons espíritos que irão lhe auxiliar. Então, médiuns e mediunidades fazem parte do Espiritismo, considerando então que a mediunidade é uma faculdade natural. Estude a mediunidade com o Espiritismo e você saberá lidar com ela naturalmente, sem maiores problemas,
e poderá então ser essa ponte de comunicação entre aqueles que já desencarnaram e aqueles que continuam a existência física.